Por enquanto ninguém. Boa noite, pessoal! Muito legal poder estar com vocês aqui de novo, mais um domingo nós nos reunindo aqui. Muito bacana. Já me avisaram que a Lilian está online, certo? Quem mais está online? Enquanto o pessoal vem chegando, vai colocando o seu nome aí para a gente poder te cumprimentar. Vai ser muito bacana poder compartilhar mais um momento de culto com você. Você tá usando aqui alguma coisa? Eu tô, mas não tá subindo nada. Voltou. Pessoal, tô de volta. Estão me vendo? André. Boa noite, André. Luiz Cláudio. Bom, nós vamos começar mais um culto. Eu queria nesse momento orar com você, agradecer a Deus pela sua vida e pelo privilégio da gente poder estar cultuando a Deus. Claro que não é da maneira que a gente gostaria, é muito melhor quando nós podemos estar juntos, mas essa é a maneira que a gente pode fazer hoje. É o modo que o Senhor preparou para nós e nós vamos tirar o melhor proveito disso, em nome de Jesus. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por mais um domingo. Deus, um domingo onde a gente pôde contemplar da Tua graça e do Teu amor no meio de tanto caos. O Senhor sabe que o desejo do nosso coração era poder estar num lugar onde a gente possa chamar de igreja. Eu sei que a igreja somos nós, são os teus filhos, mas é tão gostoso ter um lugar onde a gente pode se reunir. E talvez muitos de nós não deu o devido valor, não aproveitou quando nós tínhamos esse espaço dedicado para isso. Mas ainda assim, Deus, a gente pode se reunir como igreja, cada um no seu lar. Nós não estamos reunidos fisicamente, mas a igreja permanece unida e a gente te agradece por isso. Obrigado, Deus, e ser conosco em mais um culto. Recebe o nosso louvor. Deus, tudo o que acontecer aqui é para o Senhor. A gente faz com muito amor e com muito carinho para que o teu nome seja glorificado e para que a vida das pessoas que nos acompanham sejam edificadas. Em nome de Jesus. Amém. Ó, o Ale me pôs uma enrascada, pessoal, porque ele pediu para eu cantar uma música que eu não gosto muito de cantar, as inspirações dela é meio dificinho de achar, então eu vou te pedir uma gentileza, eu não quero passar uma vergonha para todo mundo ver, eu vou estar aqui cantando, você canta comigo e ora a Deus para dar certo, tá bom? Obrigado. O sozinho e ferido, cansado e faminto que estão no escuro, em terras longínquas e mares distantes, a luz ressurgirá, pois Ele é a voz que fala ao coração sobre a esperança de um futuro além do que se pode ver, e o reino vem aos que esperam, o desejado das nações, e em seu nome a terra treme e o reino vem. O
exaltado e rico, arrogante, orgulhoso, que estão no escuro, em mansões construídas no abuso do pobre, a luz ressurgirá, pois ele é a voz que fala ao coração sobre esperança e juízo, além do que se pode ver, e o reino vem aos que não esperam, o desejado das nações, e em seu nome o inferno treme, e o reino vem, pois ele é a voz que fala ao coração sobre a esperança de um futuro, além do que se pode ver, e o reino vem aos que esperam, o desejado das nações, e em seu nome a terra treme, o reino vem. Maravilha, pessoal! Graças a Deus! Vou cantar uma canção agora, eu gosto bastante, e eu queria muito que você pudesse estar comigo nesse momento de louvor, cantasse junto aí da sua casa. Se você não conhece, eu vou te ensinar o refrão agora. Super facinho, uma delícia de cantar. É assim, ó. Tua voz aquece o meu coração, devolve à vida a razão e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu. Tua voz de novo, tua voz aquece o meu coração, devolve à vida a razão e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu. Eu vim aqui pra te encontrar, pra te ouvir, pra me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer, eis-me aqui. Tua voz aquece o meu coração, devolve à vida a razão e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu, ao teu, ao teu. Eu abro mão de decidir
o que é melhor, vem governar meu coração. És o meu Deus, o meu Senhor, dono de mim, e mais ninguém me ama assim. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu, ao teu, ao teu, ao teu. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu, ao teu. Amém. Essa possivelmente você conhece. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração, diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda gente, pois Cristo deu no seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda gente, pois Cristo deu no seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou. Jesus Cristo mudou.
Jesus Cristo mudou meu viver. Eu quero cantar mais uma canção com você. A gente está caminhando para o fim do nosso momento de adoração. E essa é uma canção que eu gosto muito. Uma letra relativamente simples, mas profunda, e que eu queria que fosse a nossa oração de encerramento desse período de cânticos. É aquela canção que diz assim: ó Deus, te louvo pelo teu amor, tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver para transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor, tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver para transmitir esse amor que vem de ti. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim, por amor. E a razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus que Ele deu o seu Filho para morrer na cruz por mim. Ó Deus, te louvo pelo teu amor, tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver para transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor, tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver para transmitir esse amor que vem de ti. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim, por amor. E a razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus que Ele deu o seu Filho para morrer na cruz por mim. Ó Deus, te louvo pelo teu amor, tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver para transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor, tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver para transmitir esse amor que vem
vem de ti. Nosso momento de adoração termina aqui. Nosso momento de adoração comunitário, porque a adoração vai com a gente a semana toda, o tempo todo. Nós vamos desconectar dessa live e daqui a pouco a Ale conecta para trazer a mensagem para a gente. Que Deus abençoe muito a sua vida. A gente vive momentos difíceis, um tempo que a gente não esperava viver. Mas saiba que aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, vou falar de novo porque eu acabei embolando, aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, é quem está com você todos os dias, cuidando de você e da sua família. A gente permanece juntos em oração. Amém? Deus te abençoe. Uma excelente semana para você. Oi, gente. Tudo bem? Olha, eu quero começar a nossa transmissão hoje tendo uma palavra muito especial para o coração do César. César, muito obrigado por sua disposição em nos abençoar, em cuidar da gente, em preparar este momento de culto, de adoração a Deus. Que Deus derrame graça, derrame bênção ao seu coração sem medida, tá bom? É um privilégio, é um grande privilégio ser o seu pastor, caminhar ao seu lado e aprender tantas coisas com você, tá bom? Eu não sei se a live está funcionando, o pessoal está chegando aí, Lô? Tá? Então ótimo. Então nós vamos começar o nosso momento de reflexão. Eu queria pedir duas coisas para você. A primeira é que se você quiser e puder tirar uma foto assistindo a este culto, será bem importante você fazê-lo, tirar uma foto, colocar ali hashtag Igreja da Vila, só para a gente interagir um pouquinho nesse mundo digital, né? Isso acaba facilitando um pouquinho a nossa comunicação. Você vai derrubar o celular, Lô. E também eu gostaria que vocês compartilhassem esse vídeo com os seus amigos, tá bom? O máximo possível. Tem um botãozinho aí, compartilha. Abre sala de vídeo e muita gente vai poder assistir ao nosso culto, a este momento de mensagem, tá bom? Vamos lá? Vamos começar orando, pedindo graça de Deus sobre as nossas vidas? Pai querido, muito obrigado, porque depois de uma semana de afazeres, o Senhor nos preparou este momento para que, como um bálsamo para o nosso coração e para a nossa alma, diante do deserto que estamos vivendo, possamos reencontrar forças, energias, coragem, orientação do Senhor para prosseguir o nosso viver. Venha abençoar, pois, Deus, este momento, guarda-nos do mal, que todas as pessoas que acessarem a esse vídeo sejam abençoados pelo Senhor de alguma maneira. É a nossa oração. Em nome e por amor de Cristo. Amém. Amém. Muito bem. A gente está conversando um pouquinho nesse mês de Páscoa sobre uma pergunta muito importante. Quem é Jesus? Abril é um mês especial para os cristãos porque é um momento onde a gente para um pouquinho e a gente se lembra do amor de Deus por nós. Um amor extravagante que o levou até as últimas consequências. E a última consequência é a morte de cruz. Mas o que a gente tem lembrado também é que a morte não é o ponto final para nós cristãos. Porque Jesus, o nosso Senhor, ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, o sacrifício dele foi aceito por Deus Pai. Esse é o significado da ressurreição. E assim a gente pode caminhar seguro por onde a gente estiver, no que a gente estiver passando. A gente conversou um pouquinho no primeiro domingo de abril sobre uma pergunta essencial que Jesus faz para os seus discípulos. Quem eu sou para você? Se Jesus fosse um simples sujeito do passado, um guru inteligente, um fundador de uma religião, um filósofo, seja ele quem for, ele não passaria de um grande charlatão. Porque Jesus nunca se disse ser essas coisas. Jesus se dizia ser o próprio Deus. Por isso que essa é uma pergunta fundamental para os discípulos. Quem vocês dizem que eu sou?
se eu sou o seu Deus, então rendam-se a mim, confiem em mim e me obedeçam. Semana passada a gente conversou um pouquinho sobre o significado do sacrifício de Jesus, partindo do pressuposto do seu primeiro ofício, que é de ser sacerdote. Sim, Jesus é o nosso sumo sacerdote que adentrou diante do trono e ofereceu o único e definitivo sacrifício, que é o seu próprio sangue, para que eu e você encontrássemos fé e graça no momento da angústia. Por isso, a gente pode orar e com ousadia entrar no Santo dos Santos e buscarmos a Deus nos momentos mais contundentes e difíceis da história. Hoje nós vamos para o segundo ofício. E o segundo ofício que nós encontramos de Jesus é que ele é o Deus profeta. O grande Deus que fala aos nossos corações. Como eu fiz semana passada, deixa eu tentar mostrar para vocês o que biblicamente significa, por exemplo, a palavra profeta. Deixa eu mostrar para vocês o que significa a palavra profeta. O que é um profeta? No Antigo Testamento há duas palavras, fora as raízes dessas palavras, que exprimem o significado do termo profeta. Diferente do que a gente imagina, que profeta é aquele que adivinha o futuro, profeta no Antigo Testamento tinha uma outra conotação. Na palavra navi ou nabi, dependendo do seu sotaque hebraico, você vai ter uma definição importante sobre o que é ser profeta no Antigo Testamento. E essa é a palavra que mais aparece nos textos do Antigo Testamento. Ela aparece 309 vezes, que significa literalmente o arauto ou o porta-voz. Vocês perceberam que profeta não é um sujeito que adivinha o futuro, mas o profeta é aquele que recebia uma revelação divina e a partir dessa revelação divina ele trazia uma mensagem para o povo de Israel. A segunda palavra que nós encontramos e os derivados dela é a palavra roê. Ela aparece 30 vezes no Antigo Testamento. Ela pode ser traduzida por vidente. Mas Ale, você acabou de dizer que profeta do Antigo Testamento não é aquele que adivinha só o futuro. Realmente, profeta não é aquele que adivinha o futuro. Mas você está dizendo que a tradução dessa palavra pode ser vidente? Bem, deixa eu tentar explicar para você o que é vidente no contexto hebraico. No contexto hebraico, o vidente é aquele que faz 3 leituras. Ele faz uma leitura primeira, que é da Torá. Então, na leitura dos 5 primeiros livros da Bíblia, ele tem uma indicação de qual é a vontade de Deus para o povo, qual é a lei de Deus e quais são as promessas caso eles obedecessem essa lei e quais eram as punições caso eles não obedecessem essas leis. Estava ali já no Pentateuco, onde dizia: se vocês me obedecerem, vocês terão vida. Se vocês me desobedecerem, outras nações virão e tomarão vocês. Essa é a primeira leitura, a leitura da Torá. A segunda leitura que eles faziam era a leitura que o profeta fazia, era uma leitura a respeito da vida do povo. Então ele olhava para Judá, para o Reino do Norte, ele olhava para Jerusalém, ele olhava para Samaria, as 2 capitais, e tentava entender como que o povo estava vivendo. E ao perceber que o povo estava desobedecendo a palavra de Deus, oprimindo o pobre, abandonando as viúvas, se esquecendo do faminto, não realizando os cultos corretamente, Deus então, o profeta então percebia nessa segunda leitura como estava a vida do povo. E se ela estivesse de desacordo com a palavra de Deus, então ele fazia uma terceira leitura. E essa terceira leitura era do mundo. E aí, por exemplo, eles percebiam que havia uma nação surgindo, chamada Babilônia, e que estava tomando toda a Mesopotâmia e uma hora iria chegar em Israel. E então, a partir dessa terceira leitura, eles diziam: povo, se vocês não se arrepender, Deus vai vir com mão forte e vai castigar vocês, porque essa promessa já estava lá na Torá. Então, se vocês desobedecerem, a Babilônia vai tomar vocês, a Assíria vai tomar vocês. Se vocês obedecerem, Deus vai protegê-los.
Esta é a ideia de vidente. Não é um sujeito que do nada tem uma visão, mas é alguém que é capaz de fazer essas três leituras: da Torá, da vida do povo e da situação mundial. Ok? Bem, no Novo Testamento, a palavra é profetês, porque vem do grego, que significa aquele que fala por alguém. É alguém que tem autoridade dada por um rei, por um Deus, por alguém poderoso, dizendo: fale no meu lugar. Diante disso, a gente tem um ofício especial de Jesus sobre ele ser profeta. E há muitas falas a respeito desse Deus profeta. Por exemplo, a gente tem a fala de Moisés lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15 e versículo 16. Quando Moisés tem uma predição a respeito desse grande profeta que viria. O legislador de Israel, enquanto estava falando com Deus, Deus disse a ele: virá o meu filho, virá um grande profeta. Gênesis 3, virá aquele que vai pisar a cabeça da serpente. E aqui em Deuteronômio, ele é chamado do grande profeta. O Senhor, o seu Deus, levantará no meio, dos seus próprios irmãos, um profeta como eu. Ouçam-no, pois foi isso que vocês pediram ao Senhor, ao seu Deus em Horebe. Deus, fale conosco, pediu o povo. E Deus respondeu: enviarei um grande profeta no meio de vocês. Além disso, esse profeta, Jesus como profeta, é reconhecido pelas pessoas na qual ele convivia. As pessoas que estavam próximas a Jesus, a multidão que caminhava com Cristo e via os seus milagres, o reconhecia de maneira muito especial como profeta. Por exemplo, lá em João, capítulo de número 6, nós temos a multiplicação dos pães. Conhece esse grande milagre que Jesus realiza. Ao terminar de realizar este grande milagre, o texto bíblico diz que depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta, lá predito em Deuteronômio, que deveria vir ao mundo. Jesus, você é aquele que a gente estava esperando, aquele que tem uma mensagem especial para nós, a voz de Deus ao nosso coração. Mas não só isso. Esse profeta, Jesus como profeta, também tem um papel na qual ele assume. Lá em Lucas capítulo 13, quando ele está se aproximando de Jerusalém, uma semana antes da sua crucificação, no qual ele vai ser morto e vai ressuscitar, ele diz para os seus discípulos: vamos para Jerusalém, pois nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Jesus reconhece o seu papel como profeta e quer mostrar para aquelas pessoas que esse grande profeta vai ser morto na grande cidade religiosa, política e econômica, o centro religioso, político e econômico de Israel. E finalmente, Jesus como profeta é reconhecido pelo próprio Deus Pai. Esse texto é muito bacana. O texto de Mateus capítulo 17 é o Monte da Transfiguração. Jesus chama Pedro, Tiago e João e os leva até um monte, e lá Jesus passa por um tempo de oração, e no meio da oração com aqueles homens surge dois grandes profetas, Moisés e Elias. Moisés representando todo o Pentateuco e Elias representando toda a escola profética, isto é, todo o Antigo Testamento está diante de Jesus. As pessoas ouviam Moisés e ouviam Elias. Eles liam os textos de Moisés e liam os textos dos profetas. E no meio disso tudo, duas grandes personagens históricas, duas figuras centrais da religiosidade judaica, ouve-se uma voz vinda dos céus, no qual Deus diz
para Jesus, diante da lei e diante dos profetas: este é o meu filho amado, em quem eu me agrado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho todo prazer. Moisés, Elias, vocês são sombras. Ouçam o que este grande profeta tem a dizer. Mas Jesus é um profeta singular por alguns motivos bem importantes. E eu quero destacar esses motivos aqui. Primeiro, pela sua identidade divina. Diferente de todos os outros profetas que a gente possa reconhecer ou pensar ter esse título, Jesus é distinto porque ele tem uma identidade divina. Jesus se afirmava ser o próprio Messias. Vocês se lembram do caso da mulher samaritana? Quando Jesus se apresenta para ela e ela diz: Jesus, nós estamos esperando o Messias. E como Jesus responde: eu sou o Messias, eu sou aquele que viria. Veja, ninguém, nunca, nenhum outro profeta ousou reclamar para si o título de ser Deus. Só Jesus fez isso. Todos os outros diziam: virá aquele que é maior, virá o Filho de Deus, virá aquele que vai trazer para nós uma mensagem importante. Mas diante da mulher samaritana, o que Jesus diz é: eu sou o Messias. Ele tem uma identidade divina. Mas não só isso. Jesus também tem um papel importante por causa da sua integridade pessoal. Vejam que 1 Pedro vai dizer que Jesus não cometeu pecado algum, nenhum engano foi encontrado em sua boca, quando insultado não revidava, quando sofria não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Outros profetas não podem dizer em nenhum momento que eles são sem pecados, que eles não cometem erros. A Bíblia diz que Jesus é um profeta singular por causa da sua integridade. Mas em terceiro lugar, Jesus é um profeta singular por causa da sua vitória sobre a morte. Deixa a profecia contundente para daqui a pouco. Ele venceu a morte. E de que jeito que ele venceu a morte? Simples. Pelo poder do Espírito Santo. Todos os profetas de todas as outras religiões têm os seus túmulos. Maomé tem o seu túmulo, a Gandhi tem o seu túmulo, a Buda tem o seu túmulo. Jesus não. Há uma grande placa na entrada do túmulo de Jesus Cristo, escrito: ele não está aqui. Ele não está aqui. Que coisa sensacional. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. E em quarto lugar, as suas profecias contundentes revelam o quanto que ele é um Messias, ou melhor, um profeta singular. Deixa eu mostrar algumas das profecias de Jesus que foram cumpridas a curto, médio e longo prazo. A curto prazo, a gente tem, por exemplo, a história da ressurreição da filha de Jairo. Lembram-se da história? Jesus está caminhando com Jairo para curar a sua filha, e algumas pessoas chegam até Jesus e dizem: Senhor, não precisa mais ir, não se sinta mais incomodado por essa história, porque a menina morreu, não há mais o que fazer. E Jesus diz a Jairo: Jairo, não temas, creia somente, a sua menina vai ressuscitar. E o que acontece logo em seguida é que a menina ressuscita. Esse profeta, Jesus, é singular e tem profecias contundentes a curto prazo por causa da calmaria na tempestade. Certa feita, Jesus está dormindo no barco. Grande tempestade aflige a vida dos discípulos que o acompanham no barco. O que acontece é que Jesus diz: eu vou acalmar essa tempestade. Por que vocês estão tão assustados e com medo?
E antes de dar a ordem para o vento, antes de dar a ordem ao mar, antes de dar ordem à chuva, Jesus diz para aqueles homens: por que é que vocês estão com medo? Logo em seguida, Jesus dá ordem para todos esses seres e todos eles se acalmam. Mas mais ainda, há uma terceira profecia a respeito da negação de Pedro. Pedro disse: Jesus, aonde você estiver eu vou te acompanhar. E Jesus disse: Pedro, nesta madrugada, daqui a poucas horas, você vai me negar 3 vezes. Jesus sabia o que ia acontecer, Jesus sabia o número de vezes que ia acontecer e com quem iria acontecer. A médio prazo, Jesus é um profeta reconhecido, porque existe um texto em Deuteronômio, eu acho que o pastor Jones até compartilhou esse texto essa semana, dizendo que uma das maneiras da gente legitimar um profeta é a respeito da realização das suas profecias. A curto prazo, Jesus acertou. Mas e a médio prazo? Sim, ele também acertou. Por exemplo, na profecia da ressurreição de Lázaro. Quando Jesus soube que Lázaro estava doente, né? Ele disse para aquelas pessoas: esta doença não é para a morte. Como não, se Lázaro ressuscitou? Quando Jesus disse isso, ele estava afirmando a respeito do ato da ressurreição de Lázaro. Em segundo lugar, uma outra profecia de médio prazo que Jesus realizou é a profecia a respeito da sua morte e ressurreição. Jesus em nenhum momento fingiu que não iria morrer. Sempre ele disse aos seus discípulos que ele iria passar pela morte. Mas Jesus também sabia que iria passar pela ressurreição. Certa feita foi pedido um sinal a respeito da sua divindade, e ele disse: nenhum sinal eu darei a essa geração, exceto o sinal de Jonas, aquele que foi engolido pelo peixe por 3 dias, mas depois saiu do estômago, foi cuspido, vomitado pelo peixe. Ele diz: assim como Jonas ficou no estômago do peixe, eu ficarei no ventre da terra e ressuscitarei no 3º dia. E isso aconteceu. A médio prazo, a profecia do envio do Espírito Santo. Jesus disse aos seus na semana da sua morte: quando surgirem a oportunidade, não saiam de Jerusalém até que vocês sejam revestidos do poder do Espírito Santo. 40 dias depois, línguas de fogo caíram sobre a vida dos discípulos. E todos eles receberam o Espírito Santo. A médio prazo, sim, Jesus é cumpridor das suas profecias. E a longo prazo, eu quero destacar 3 e te lembrar de uma 4ª. A terceira profecia a longo prazo que foi cumprida é a profecia a respeito da vocação dos apóstolos. Jesus disse a eles: vocês serão pescadores de homens. E olha que coisa maravilhosa. 2000 anos depois, cá estamos reunidos online, com tantos cristãos espalhados pelo mundo. Tudo isso porque homens simples foram chamados por Deus, potencializados pelo Espírito Santo e orientados por Jesus. E o Evangelho impactou vidas e impacta a vida de pessoas até hoje. Sim, esses homens escolheram ou pescaram outros homens, eu e você. Há uma outra profecia de Jesus que se cumpre a respeito da destruição de Jerusalém. No ano 30, mais ou menos, Jesus disse que no ano 70, ou melhor, que Jerusalém seria destruída, e no ano 70 não restou pedra sobre pedra daquela cidade, porque os romanos a atacaram. E a terceira e última profecia que eu quero destacar, que foi cumprida por Jesus, é a aflição que aconteceu em Corazim e Betsaida. Corazim e Betsaida foram 2 cidades que rejeitaram a mensagem de Jesus, a mensagem do Evangelho. E Jesus disse que elas seriam destruídas. E hoje você pode ir até Jerusalém
e visitar as ruínas da cidade de Corazim e da cidade de Betsaida. Eu falei de uma quarta. É que essa ainda não se cumpriu. Ela está breve para se cumprir. E muito mais breve do que quando começou esse culto. Jesus disse que voltaria. E a cristandade toda, do mundo todo, tem orado ao longo dos anos: Maranata, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. Diante dessa, eu quero ler um texto bíblico para vocês, que está lá em Hebreus, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 4. Veja o que a Bíblia nos diz. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos passados por meio dos profetas. No Antigo Testamento, Deus trazia suas mensagens para nós através das leituras que os profetas faziam da Torá, do mundo em que viviam e do mundo internacional a qual estavam inseridos. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. E depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto ao nome que herdou e é superior aos deles. 3 anotações bem rápidas a respeito desse texto, para destacar um pouquinho sobre a singularidade de Jesus como profeta. Essa singularidade se dá por sua autorização para falar em nome do Deus Pai. Sim, Jesus é devidamente autorizado para falar em nome do Pai. Somente Ele pode falar de maneira justa. Somente Jesus tem a mensagem adequada. Somente Jesus consegue falar corretamente a respeito do Pai. Veja o que o texto nos diz. Nos últimos dias, eles têm nos falado por meio do Filho. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Jesus tem poder porque é herdeiro de todos os elementos que pertencem a Deus. Todos os elementos que pertencem a Deus são as coisas que podemos ver, medir. Por exemplo, esse mundo. Por exemplo, esse universo. Por exemplo, as coisas que os cientistas têm descoberto. Inclusive, as coisas que não podemos ver também. Tudo pertence ao Senhor. Não há nada no mundo criado, 1 centímetro qualquer que possa existir, que Jesus não possa dizer: é meu. Tudo pertence a Ele. Ele é o herdeiro de todas as coisas. E a pergunta que a gente faz é: a orientação de quem nós temos buscado? De outras pessoas? De outros homens? De outras mulheres? É engraçado que quando a gente passa por algum momento contundente, por algum problema na vida, a gente fica meio esquisito. E aí, nós ouvimos falar de profeta não sei aonde, profetiza não sei em que lugar. E ao invés de sermos orientados pelo Senhor, nós somos orientados por essas vozes frágeis e limitadas. O texto disse: Deus falou com a gente no passado de várias maneiras, pelos profetas. Hoje, Ele tem falado com você através de Jesus. Quais são as vozes que têm te orientado? Vozes frágeis, limitadas? Ou uma voz forte, como a voz de Jesus, que quando nada existia, Ele foi a voz que fez todas as coisas existirem. A voz que criou o mar, a voz que criou a terra, a voz que criou o sol e as estrelas, a voz que deu vida
Qual é a voz que você tem ouvido? Meu irmão, minha irmã querida, eu quero te convidar a ouvir tão somente a voz de Deus, porque essa voz é extremamente poderosa para transformar vida ou nos dar vida. Ele é por meio de quem Deus fez o universo. Disse Deus. Deus usou a voz, o verbo, o logos. João capítulo 1 diz que Jesus é o Deus, a força de Deus que estava criando todas as coisas. Jesus é singular como profeta, porque nenhum profeta criou nada. Mas Jesus tem autoridade do Pai para falar em seu nome, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Mas não só isso. O texto nos diz também que Jesus é singular como profeta por causa da sua autorização para revelar o Deus Pai. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do ser de Deus. Que palavra incrível! Que texto sensacional! Jesus Cristo não era um sábio do Oriente. Jesus Cristo não era alguém capaz de fazer somente aquelas 3 leituras que eu te apontei. Jesus era aquele que revelava a expressão exata do ser de Deus. Havia um discípulo de Cristo que era extremamente prático. Ele queria ver as coisas acontecerem. Era um pouco ansioso, chamado Filipe. E Filipe um dia chega até Jesus e diz: Jesus, mostra-nos o Pai e a gente vai ficar muito satisfeito com isso. Não precisamos de mais nada, só nos mostra o Pai. E Jesus responde: Filipe, tanto tempo eu tenho estado com vocês, você não sabe quem eu sou? Quem me vê, Filipe, vê o Pai. Jesus é a exata expressão do Deus Pai. Você quer ouvir a voz de Deus? Para. Nenhum pastor tem essa voz. Nenhum sujeito de oração tem essa voz. Nenhuma mulher especial tem essa voz. Nenhum padre, nenhum líder religioso tem essa voz. O único que tem a voz da expressão exata de Deus é Jesus. Deus disse: é o meu filho amado Moisés, é o meu filho amado Elias, ouçam-no, ouçam-no. E em terceiro lugar, a singularidade de Jesus como profeta se dá por sua autorização em sustentar todas as coisas. Ele sustentou todas as coisas por sua palavra poderosa. A ideia aqui é a ideia de alicerce. Não tem nada mais seguro do que andar dentro de uma casa, de um espaço onde não há trincos. A gente se sente seguro, não porque as paredes se sustentam, porque elas não se sustentam sozinhas, elas caem. Elas precisam de um alicerce profundo e forte. A ideia que esse texto está nos dando é que Jesus está sustentando o universo. Que coisa maravilhosa. Que coisa incrível. Somente Jesus pode reclamar para si este poder. Nenhum profeta pode fazer isso. Somente Jesus. Mateus capítulo de número 6. A gente tem um momento ali do Sermão da Montanha, onde Jesus vai contar a seguinte parábola. As suas crianças lá na Vila Gui cantam essa musiquinha. E a gente precisava se lembrar dela. Na qual ele diz: o tolo construiu a sua casa sobre a areia. E veio a chuva, e vieram os ventos,
e a casa não se sustentou. O sábio, a pessoa inteligente, construiu a sua casa sobre a rocha. E vieram os mesmos ventos, vieram as mesmas chuvas, e a casa resistiu, ficou firme. Posso te fazer uma pergunta sincera? E eu gostaria que você respondesse ela no seu coração. Quem tem sustentado a sua vida? O dinheiro? Sério? No meio dessa crise econômica, que virá de forma muito mais forte nos próximos dias, você confia nele? Na sua carreira? É nisso que você tem posto a sua confiança? A gente não sabe como vai ser essa semana. Imagina os próximos anos. Você tem posto a sua sustento, o seu alicerce sobre a sua saúde? E um pequeno e invisível vírus tem um poder de carregar milhares e milhares de pessoas para os hospitais. Que tal construir a sua casa sobre a rocha? Jesus. Hebreus diz, ele sustenta todas as coisas com a sua palavra poderosa. Eu encerro lendo as últimas partes desse texto, que diz que depois dele morrer na cruz por nós, realizar dos nossos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos. E deixa eu explicar aqui para você o que significa a palavra anjo em grego. A ideia é de mensageiro, aquele que trazia a mensagem de Deus. Nem os anjos, os grandes mensageiros da voz de Deus, são semelhantes a Jesus. O texto diz, quanto nome que herdou é superior, até mesmo de mensageiros que saem dos céus e vêm até nós. O nome superior está ao lado do Deus Pai Todo-Poderoso. Vocês se lembram que semana passada eu disse que o livro de Hebreus nos lembra que o Deus sacerdote está sentado ao lado direito do Deus Pai e ali intercede por nós? É como se ao lado direito Deus pudesse sussurrar aos ouvidos de Deus, dizendo, olha para eles quando eles estão passando por dificuldade, derrama fé, derrama graça para os tempos difíceis. Aqui esse texto é como se o profeta estivesse sentado ao lado direito do Deus Pai, enquanto o sacerdote é aquele que sussurra aos ouvidos de Deus. Aqui é Deus quem sussurra aos ouvidos do profeta e diz, diga assim ao meu povo. Ouça a voz de Deus. A voz de Deus tem poder. A voz de Deus tem perdão. A voz de Deus tem alicerce. E essa voz é a voz de Jesus. Você não precisa de mais ninguém que te traga mensagens do céu. Por favor, não se deixe mais enganar por profetas, profetisas. Para com isso, por favor. Ouça a voz de Jesus. Ele é singular. Ninguém mais vai te enganar, porque você está construindo a sua vida sobre a voz poderosa que sustenta todas as coisas. Para de acreditar que outras pessoas podem te dar
alguma orientação para a vida. É bem verdade que a Bíblia diz que há conselhos importantes, por exemplo, de um pastor, de um presbítero, de alguém religioso mais experiente, mas desde que o que ele faça seja uma exposição da voz de Jesus. Se não for, não abrace, porque somente a voz de Jesus vai conseguir te dar sabedoria diante das possibilidades da vida, da bifurcação na história. Ele pode te guiar, Ele pode te sustentar em todas as coisas. A minha oração nessa noite é que Jesus, o Deus profeta, tenha uma voz que tem uma voz poderosa, ecoe no meu e no seu coração para sempre e sempre e sempre. Vamos lá. Pai, diante de tantas vozes no mundo, diante de tantas notícias e possibilidades, nós queremos ouvir tão somente a sua voz. Por favor, ó Deus, continue falando conosco, continue nos abençoando através dessa voz poderosa que cria todas as coisas, dessa voz poderosa que coloca ordem quando há caos, que acalma a tempestade, que ressuscita mortos. Fala conosco, Senhor. Nos abençoe. Abençoe a vida das pessoas que estão assistindo a este culto. Que de alguma maneira eles possam ser impactados por tudo aquilo que o Senhor tem dito aos nossos corações. Guarda-nos e nos proteja nessa semana. E que, caminhando ao seu lado, Pai querido, a gente tenha experiências profundas e significativas ao longo, desfrutando do teu cuidado. Obrigado. Obrigado porque tens falado ao nosso coração. Em nome e por amor de Jesus. Amém, Pai. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o consolo e o poder do Espírito esteja com todos nós, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Amém. Queridos, nós vamos encerrar o nosso culto. Eu quero agradecer você por ter assistido a este momento. Eu espero que Deus tenha abençoado o seu coração. Lembre de compartilhar essa mensagem para o máximo de pessoas possível, para que outras pessoas possam ser abençoadas também, assim como você tem sido abençoado aqui na Igreja da Vila. Eu queria que vocês continuassem orando pelo Robson. Era 5 horas da tarde, eu liguei para ele, a gente bateu um papo, ele já está no quarto, ele saiu da UTI, já tem 3 dias, ele está no quarto. Graças a Deus tem melhorado de forma significativa. Ainda há necessidade de vez ou outra ele fazer o uso do CPAP, está fazendo fisioterapia, tomando os remédios corretamente. Logo, logo ele vai voltar para casa. Que Deus abençoe a Ju e a Mari, que o coração deles sejam guardados neste momento de aflição. Continue orando pela vida do Robson, da Mari e da Ju. A gente viu o pastor Jones nas nossas lives, mas infelizmente pela manhã a dona Ercília faleceu devido a esse vírus. Eu queria muito que vocês orassem pela vida da dona Rosa e da família, tá bom? Lembre-se que terça-feira a gente tem um encontro lá no Instagram do pastor Jones Lobac, ou no meu, ou Ale Porfírio. A gente tem um bate-papo ali de meia hora, falando um pouquinho sobre oração, e depois um tempo de oração bem importante para a sua vida. Eu gostaria que você estivesse lá conosco, tá bom? Tem sido um tempo bem precioso. A gente tem tido de umas 30 a 40 pessoas assistindo. Fiquei impressionado. Reunião de oração normalmente vem pouca gente, né? Que bom que vocês estão participando. Continuem. Terça-feira, às 19h30, eu e o pastor Jones vamos estar lá, e a sua presença é bem importante para orarmos juntos, inclusive para colocar a sua vida diante de Deus, e depois, se você tiver alguma coisa para agradecer também, colocarmos diante do Senhor, tá bom? Terça-feira. E na quinta,
a gente tem o nosso pequeno grupo. A gente usa lá pelo Zoom, são 40 minutos, onde a gente bate um papo de forma mais aprofundada sobre as Sagradas Escrituras. O link é disponibilizado na quinta-feira, na página da Igreja da Vila aqui do Facebook. E assim, eu gostaria muito que mais pessoas participassem. Então, reserve esse horário, quinta-feira às 20 horas, das 20 horas até as 20h40, a gente vai estar junto lá, orando e estudando. A Bíblia será muito especial, tá bom? Gente, eu sempre tenho batido nessa tecla e eu preciso insistir com vocês. Eu sei que a gente não está reunido num templo tão fisicamente e às vezes as coisas podem parecer mais líquidas, mas elas não são. Nós precisamos dos dízimos e das ofertas, da sua participação de forma muito efetiva. Então, continue contribuindo com o trabalho da Igreja da Vila. Aqui está o nosso CNPJ. Você pode fazer o depósito nessa agência, nessa conta do Banco Bradesco, entregando os seus dízimos e as suas ofertas, porque nós precisamos continuar a caminhar, tá bom? A gente está longe, está distante, mas eu estou sempre disposto a te atender. Então, se você quiser falar comigo, por favor, liga para mim, 996340035, e eu vou ter todo o privilégio de ler a Bíblia com você, orar, batermos um papo sobre algumas questões. Fique muito à vontade para me procurar, a gente faz um vídeo, alguma coisa assim, e a gente tem um tempo juntos, tá bom? Eu preciso contar para vocês uma coisa que tem acontecido. Você deve ter recebido alguma ligação dos presbíteros da nossa igreja, de um dos presbíteros da nossa igreja, comunicando que a partir de 1º de maio nós precisamos devolver o prédio lá da Amazonas da Silva, na qual a gente se reúne. Nós não vamos mais reunir naquele prédio. Nós vamos compartilhar um espaço junto com a Igreja Presbiteriana do Atalaia. A Igreja do Atalaia se reúne de manhã no espaço e nós iremos nos reunir à noite nesse mesmo espaço. Eu queria que você orasse por isso, que você pensasse sobre essas questões, e ali vai ser um espaço muito mais confortável, bem mais adaptado para a gente, aí na Vila Guilherme. Então vai ser um tempo muito especial para a gente estarmos lá neste novo local, tá bom? Se você tiver ainda alguma dúvida sobre esse assunto, me procure, a gente pode bater um papo melhor sobre isso, mas a Igreja da Vila continua caminhando forte, firme. A gente é uma igreja ainda criança, né? Nós só temos 6 anos, que está crescendo, amadurecendo, e agora nós vamos para um novo espaço e vai ser um tempo também muito especial de Deus para as nossas vidas, tá bom? Gente, Deus abençoe, uma boa semana, que Deus abençoe vocês, espero vocês terça, quinta, domingo que vem a gente tem culto, senão a gente vai estar se encontrando pelo WhatsApp, por aí, é só me chamar que a gente bate um papo, tá bom? Beijo no coração de vocês, Deus os abençoe e até a gente se ver novamente.